programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. A hora do livro ou do autor chegou. Hoje vou falar-vos de Os Maias, de Eça de Queiroz. Em mais um belíssimo trabalho de Anabela Queilhas, que, deixando de lado o estirador e o esguiço, dá-me uma preciosa ajuda nesta coisa de falar de livros e autores, ou de ambos. A casa que os Maias viveram em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete era um sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado. Tinha o aspecto tristonho de residência eclesiástica que competia a um edifício do reinado de Senhora Dona Maria I, com uma sineta e com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete provinha, por certo, de um revestimento quadrado de azulejos fazendo painel no lugar do escudo de armas, que nunca chegara a ser colocado, e que, representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam letras e números de uma data. Longos anos o Ramalhete permanecera desabitado com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos, cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, Monsenhor Bucarini, núncio de Sua Santidade o Papa, visitara-o com a ideia de instalar lá a nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormenta do bairro. E o interior do casarão agradara-lhe também, com a disposição apalaçada. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava da sua vivenda de arvoredos e águas de um jardim de luxo. E o Ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma cascatazinha seca, um tanque entulhado e uma estátua de mármore enegrecendo a um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos Maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que lhe perguntou sorrindo se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu que também a nobreza não estava nos tempos de Dom João V, e o Ramalhete continuou desabitado. Os Maias, obra de referência do escritor Eça de Queiroz, foi publicado pela Livraria Lelo e Irmão no Porto em 1888. A obra ocupa-se da história de uma família, a Maia, ao longo de 3 gerações, centrando-se depois na última com a história de amor entre Carlos da Maia e Maria Eugénia. Segundo a RTP Ensino, Os Maias, obra que relata a vida de uma família portuguesa em finais do século XIX, escrita por Eça de Queiroz, um dos intelectuais mais importantes da sua geração, a obra ultrapassa a mera saga familiar e critica a sociedade provinciana do seu tempo. Os costumes da burguesia portuguesa do século XIX enquadram a história de 3 gerações da família Maia: o patriarca, Afonso Maia, o seu filho Pedro, traído pela mulher, e o diletante neto, Carlos. Nas idas a Sintra, nas corridas e nos serões literários dos Maias, essa fala também da educação de ideal liberal, do peso excessivo da Igreja e de uma sociedade incapaz de ser modernizada. Centrada no amor incestuoso de Carlos e Maria Eduarda, a obra de Eça de Queiroz é também uma crónica da sociedade lisboeta do século XIX. A pequena burguesia, refugiada num cosmopolitano vazio, a elite política oportunista e provinciana fechada sobre a defesa dos seus próprios interesses, os jornalistas de escândalos de intriga e de calúnia, são mundos amplificados em grandes personagens, esculpidas na finura do humor satírico queirosiano e que ficaram caricaturas de todos os tempos,
como se essa tivesse visionado o futuro do país que tanto amava. Essa de Queiroz foi jornalista, diplomata e conheceu além de fronteiras realidades diferentes das de Portugal. Neste romance, que demorou cerca de 7 anos a escrever, verteu as experiências da sua vida com uma intenção revelada no subtítulo do livro Episódios da Vida Romântica, a sátira à sociedade portuguesa condicionada pelo romantismo do século XIX, sempre atrasada face ao progresso europeu. A obra de leitura obrigatória no ensino secundário e que antigamente era de leitura proibida ou muito condicionada, porque o tema da obra é o incesto. Com a era digital e a gamificação, os jovens possuem cada vez menos concentração e paciência para ler obras com centenas de páginas, esta designadamente. As editoras apresentam resumo das obras para tornar mais fácil a sua leitura e já há quem faça resumo do resumo ao resumo, apelando à amplificação e esquematização da obra, o que não beneficia a formação literária dos jovens. Apenas os põe ao corrente do enredo da obra como se fosse uma telenovela, conhecendo o nome das personagens, a caracterização do tempo e do espaço, o estilo literário, ou seja, fornecem os elementos para realizar uma ficha de avaliação de português aceitável. Tudo o resto se perde, o investimento na leitura, o encantamento pelas personagens, a interiorização dos dramas, o sorriso resultante do ridículo de uma sociedade preconceituosa do século XIX, tão bem caracterizada por essa e até o afeto pelo escritor. Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, mostra a face ridícula desta situação com um vídeo hilariante sobre os apontamentos do Sr. Américo em mixórdias de temáticas que podem ver no YouTube, porque também é necessário alimentarmos o nosso sentido de humor, aqui bronco e serrano. Era uma vez um gajo chamado Carlos que vivia numa casa tão grande que levava para aí 20 páginas a dizer como é que era. Quem gosta de imobiliário tem aqui um petisco, porque aquilo tem assoalhadas grandes e boas e pronto. Que para mim não serve porque, para mim, imóveis só por fotografia, porque às vezes um gajo é artista a escrever, mas depois vai ver a casa e não tem nada a ver com o que imaginou. O gajo chama-se Carlos e o pai matou-se quando era pequeno, porque a mulher fugiu com o italiano e levou a filha que eles também tinham. E ele matou-se. Não faz sentido porque o que não falta por aí são gajas. O puto fica com o avô, vai crescendo e torna-se num gajo fino, bem vestido e que vai a boas festas. Às tantas vê uma gaja e pensa, uf, que gaja tão boa. E para aí na página 400 começam a ir para a cama os dois e andam para aí 200 páginas no pim, 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 troca e vira, e agora nesta casa, e agora naquela e pumba, às tantas vem um gajo e diz-lhe, olha que a moça é tua irmã. E o Carlos fica, isto não pode ser que nojo. Dá-lhe uma ou duas trolitadas e vai dar uma volta ao mundo para espairecer e acaba tudo em bem, porque ao menos não tiveram filhos, porque se tivessem eram de certeza meio tantãs e babavam-se como o meu primo Zé Luís, que os pais também eram parentes. Ensinamentos da obra. Tu nunca sabes o que os teus pais andaram a fazer, porque eles em princípio nasceram primeiro do que tu. De modo que, quando conheces uma gaja, o melhor é dizer, a menina, por favor, o seu passaporte, nunca fiando que eu gosto de fazer tudo certinho. Outra coisa é que o essa Queiroz ensina é que às vezes é melhor um gajo ser cão, porque eu tive um cão que era o Patusco e o gajo não respeitava nada nem ninguém, era tudo a eito. Convida-se assim cada um arranje tempo para se dedicar à leitura de Os Maias. Talvez seja necessária alguma maturidade vivencial para conseguir recuar ao século XIX e desbravar o romance mais extenso de essa de Queiroz. É uma obra imperdível. Segundo Rentes de Carvalho, um escritor contemporâneo deveria ser multado o adulto que não leu Os Maias, o esplêndido e intemporal panorama da sociedade portuguesa. São cerca de 700 páginas. Quem conseguir ultrapassar a página 50 ficará definitivamente envolvido na leitura e nunca mais esquecerá esta obra. Essa de Queiroz nasceu a 25 de novembro de 1845 na Póvoa de Varzim e é considerado um dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa. O primeiro e principal escritor realista português, renovador profundo e perspicaz
da nossa prosa literária. Entrou para o curso de Direito em 1861 em Coimbra, onde conviveu com muitos dos futuros representantes da geração de 70. Terminado o curso, fundou um jornal em 1866, órgão no qual iniciou a sua experiência jornalística. Em 1871, proferiu a conferência O Realismo como Nova Expressão de Arte, integrada nas conferências do Casino Lisbonense e produto da evolução estética que o encaminha no sentido do realismo-naturalismo. No mesmo ano iniciou com Ramalho Ortigão a publicação de As Farpas, crónicas satíricas de inquérito à vida portuguesa. Em 1872 iniciou a sua carreira diplomática, ao longo do qual percorreu o cargo de cônsul em Havana, Newcastle, Bristol e Paris. Foi, pois, com distanciamento crítico que a experiência de vida no estrangeiro lhe permitiu que concebeu a maior parte da sua obra romanesca, consagrada à crítica da vida social portuguesa e de onde se destacam o Primo e o Basílio, O Crime do Padre Amado, A Relíquia e Os Maias, este último considerado a sua obra-prima. Morreu a 16 de agosto de 1900, em Paris. Algumas frases de Eça de Queiroz. Políticos e fraldas devem ser trocadas de tempos em tempos, pelo mesmo motivo. Nos amores deste mundo, desde Eva, há sempre um que ama e o outro que se deixa amar. A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. A hora do livro ou do autor chegou. Hoje vou falar-vos de Os Maias, de Eça de Queiroz. Em mais um belíssimo